Queridos, já vamos ler a palavra aqui, o texto que vamos ministrar nessa noite, nessa amada igreja. Fica no livro de Gênesis. Gênesis, o início. Capítulo 32, Gênesis capítulo 32, versículo 22. E alguns versículos nós vamos ler aqui. Gênesis 32, do 22 em diante. Amém, amados? Preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs ao val de Jaboque. Tomou-os e vê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na sua articulação da coxa, deslocando-se a coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, já rompeu o dia. Então Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse aquele ser: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém? Pode tomar seu assento no nome de Jesus, adorando e exaltando aquele que vive, aquele que reina, aquele que te deu a possibilidade, a oportunidade de mais uma vez levantar de uma cama e ter vida. O maior dom de um ser humano é o dom da vida. O maior dom do ser humano é a possibilidade de estar de pé. Se você estar de pé, se você está aqui hoje, é porque existem momentos extraordinários que você ainda vai viver, que ainda não viveu. Algo especial guardado no coração de Deus para você como presente. E eu quero começar hoje a ministração da palavra do Senhor Jesus para essa igreja tão linda, abençoada, chamada Fonte de Vida. Fonte de vida. O que é fonte? Fonte de vida. Quando se fala em fonte, vocês se lembram do quê? Água. Mas quando se fala em água, a gente pode lembrar de poço, não é verdade? Tem pessoas que passam pela nossa vida que não são fontes, são poços. E entre poço e fonte tem uma grande diferença absurda. Há uma lacuna entre as duas colocações. O poço é um lugar até de água boa, se for um poço bem tratado, mas é um lugar de água parada. Se você pegar um poço, deixar água lá dentro e não mexer nela, a água vai estragar, apodrecer. Mas uma fonte não. Uma fonte ela jorra. Uma fonte ela não tem fim. Uma fonte ela é inesgotável. Você passa às vezes pela BR, você vê aquelas pessoas pegando água em alguma fonte, e aquela água nunca para. Todo mundo toma água e ela continua gerando água. Deus te chamou para ser fonte e não poço. Deus te chamou para ser fonte e não poço. Porque quando eu sou fonte, eu sempre estou gerando na vida de outras pessoas. Eu sempre estou gerando na vida de outras pessoas. Mas existe o evangelho aí agora dizendo que estão pregando poço, pastor. Como assim pregando poço? Que você não precisa fazer nada, você pode ficar tudo bem, você pode ficar parado, tranquilo, sem se mexer. Mas sem se mexer apodrece, sem se mexer morre, sem se mexer murcha. A água que não é mexida, ela está apodrecendo. Quem não está seguindo em frente está voltando para trás. Então Deus te chamou para ser fonte que jorra todos os dias. E qual que é a qualidade da fonte, pastor? A maior qualidade de uma fonte que ela é inesgotável e ela não para. Ela é imparável. Deus te chamou nesses últimos dias para ser imparável, para ser fonte para essa geração, para ser fonte onde você passar.
para ser fonte para o seu amigo, para ser uma fonte de abraço para alguém que precisa de um abraço, para ser fonte de ajuda para alguém que precisa de uma ajuda, para ser fonte de carinho para quem precisa de um carinho, mas para ser fonte de semente para quem precisa receber uma semente em sua vida. Então Deus nos chama para ser fonte nesses últimos dias. Cadê as fontes aqui de Garuva? Cadê os irmãos que entenderam que essa igreja é uma fonte, e a fonte é inesgotável, e a água que gera, que jorra nessa fonte não tem fim, ela é inesgotável. Então fonte de vida, além de ser imparável, ela gera vida na vida das pessoas. E eu profetizo para essa igreja nessa noite. Eu vou profetizar, estou cheio de Deus aqui. Eu tenho andado com Deus, só Deus sabe. E andar com Deus não é fácil, irmão. Andar com Deus andar com Deus, você tem que renunciar muitas vezes a você mesmo. Andar com Deus implica em renúncia, e renunciar não é fácil. Então eu quero profetizar para essa igreja fonte de vida, que Deus encherá essa igreja de uma forma tão grande. Deus levantará missionários aqui no meio que entenderam que são fonte, que não são poço. Fonte está em movimento, não está parada. Deus te chama nessa noite para você se movimentar, para você começar a andar, para você começar a divulgar que existe uma igreja aqui em Garuva que se chama Fonte de Vida, aonde o amor de Jesus é vivido, aonde os irmãos vivem em comunhão. Porque, queridos, eu tenho 40 anos dentro de igreja. Eu tenho 43 anos de idade. Com 2 aninhos de idade, papai aceitou Jesus, Jesus me curou do câncer. Então eu não sei o que é o mundo ali fora, eu sei o que é a igreja. E eu vou falar para vocês que eu já tive algumas igrejas de alguns estados, e eu nunca vi uma igreja tão amorosa que nem a Fonte de Vida aqui de Garuva. Tudo é uma festa, é um café, tem bolo, é um lanche. Eu nunca vi disso, irmãos. Vocês têm um pai e uma mãe aqui, vocês têm uma fonte aqui absurda de carinho, de abraço, de afago. E eu não estou aqui falando mentiras, eu estou aqui falando a verdade, porque eu sei por onde eu tenho passado nessa minha caminhada, e eu não vi isso em outros lugares. Os irmãos terminam o culto, vão para casa e não tem essa convivência. Aqui vocês têm a possibilidade, passa aquela cortina, para o outro lado tem as mesas já preparadas, muitas vezes esperando por vocês. A única dificuldade que eu teria aqui é que eu ia engordar um pouquinho mais. Mas é uma igreja que prega, e ela vive o que prega, porque ela é fonte, ela não vai parar. Eu tenho certeza que se você falar, ligar para o pastor ou para a pastora da igreja: pastor, pastora, nós não temos que comer dentro de casa, a fonte vai entrar em evidência, ela vai levar, vai dar jeito. Espera aí, nós somos fontes, nós temos um nome de fonte. Aí o nome é uma coisa muito importante, que faz grande diferença. E na igreja onde Deus nos deu a possibilidade de ser presidente hoje, presidir aquele ministério, pela graça do Senhor, algo que começou extraordinário, irmãos. Primeiro culto, mais de 300 e poucas pessoas. Eu fiquei apavorado com o que Deus tem feito naquela cidade. O lugar pequeno, nós já abrimos, Glória, nós já abrimos lá o lugar, Glória. Coisa querida, nós já abrimos um lugar lá, estamos abrindo mais. E Deus tem sido tremendo na nossa vida, na nossa história. E a gente acredita que nós vamos impactar uma geração naquele lugar. E nós vamos ganhar muita honra para Jesus naquele lugar, porque nós decidimos ser fonte todos os dias. E Deus nos deu um nome chamado Graça Abundante. Graça Abundante. O que é graça? Favor imerecido. Algo que eu não merecia. Graça não se tem para comprar em padaria, em farmácia, em shopping center, em lojas de grife. Graça não tem nesses lugares, porque a graça foi gerada de graça para nós. Mas alguém pagou um preço muito caro numa cruz do Calvário. Então quando se fala em graça, o nome é muito importante para mim. Quando se fala em graça, eu acho uma coisa extraordinária, porque a palavra diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é o próprio Deus. A graça que me traz, que trouxe sobre a minha vida, é que me dá o direito de ingresso para a eternidade. Então, além de ser graça, é abundante. Imagina, Deus me deu um dia, soprou na minha mente: meu filho, graça abundante, graça abundante. Falei: Jesus, mas graça já é bom. Imagina abundante. Essa é a graça que Deus tem para você, uma graça abundante.
Uma graça que, como se uma fonte não tem limitação, essa graça também não tem limitação. E essa graça já te pegou desde o momento que você cruzou essa porta para dentro. Esse lugar agora está tomado pela graça de Deus. Existe uma atmosfera espiritual aqui no meio de nós. E eu tenho certeza que você não vai ser da mesma forma que você entrou nesse lugar, nessa noite, porque essa graça já te pegou aí, aonde você está, no nome de Jesus. Então vamos conhecer a graça abundante lá em Joinville, amados. Uma igreja que prega Jesus, a salvação, mudança de vida, através do Evangelho, através da palavra. Sábado esteja lá conosco. Chegue cedo, viu? Chegue cedo, porque a gente tem capacidade para 400 pessoas, 420. Mas eu tenho certeza que Jesus vai mandar muitas pessoas lá. E aquele lugar vai ser lotado pela honra, por honra, glória a Ele, porque Ele merece. Aleluia, queridos. Amém? Amados, eu estou com o dedinho assim, enfaixado. O pastor Marcelo falou ali. É porque a gente teve um livramento na quarta-feira passada muito grande. E quando a gente decide mexer com o povo, mexer com o espiritual, igreja, ministério, o inferno se levanta, amados. O inferno se levanta. Mas se levanta para cair. No nome de Jesus. Não porque somos fortes, mas que é maior é aquele que está conosco. Aleluia! Glória a Deus. E nessa quarta-feira que se passou, a gente tem alguns caminhãozinhos. Um caminhão nosso, ele saiu do estacionário e começou a andar na frente da nossa casa de estacionamento. Eu corri para pegar ele. E eu nunca deixo o portão do meio da casa aberto. Eu sempre saio pelo portão maior. E esse dia eu deixei o portão do meio aberto. Fui lá fora, deixei aberto. E voltei. Quando eu voltei, eu olhei para o caminhão andando de ré. Eu saí correndo para pegar ele, para não bater na vizinha do lado. E eu abri a porta do caminhão para entrar para dentro do caminhão, para frente, puxar o estacionário. Quando eu puxei a porta assim, o caminhão não parou, veio na quina do muro nosso lá de casa, pegou bem na quina e a porta prensou junto. Eu tive essa parte do dedo atorada na hora, atorou. Uma lesão de esmagamento e atorou na hora dele. Caiu um pedaço para um lado. Eu vi aquilo dali, bati. Aí o caminhão me jogou bem naquele espaço, que tinha aquele portãozinho do meio, me jogou bem naquele espaço, todo me prensado no portão maior. E aquele portão do meio estava aberto. Era a minha salvação, por isso que eu estou aqui hoje. Aí Jesus fez que eu caísse lá dentro. Bati a coluna aqui na quina também. Fui para o hospital. Perdi só o dedo, irmão. Mas a fé aumentou tanto dentro de mim. E a certeza que nós vamos crescer muito para o reino de Deus é tão grande dentro de mim. Isso só testifica que a direção é correta. Porque você olha a sua aprovação da maneira que você quer olhar. Eu só sei de uma coisa: quem não tem experiência com Deus não tem nada para contar. Tem gente que quer subir em cima do altar, contar um milagre, mas não está disposto a passar pela aprovação para receber um milagre. Então quando você passa, você está disposto a ser provado por Deus. Você tem história para contar. Hoje eu vou contar uma história de um jovem chamado Jacó. Mas eu posso contar a minha história para você também. Porque Deus, nós temos experiências com Deus. E para ter experiência com Deus, muitas vezes é no sacrifício, é na dificuldade, é na luta, é no levante. E a gente não entende. A gente quer que tudo funcione, não é verdade? Mas a gente quer ter história para contar. E Deus olha para a gente hoje e diz assim: meu filho, eu quero que você pare um pouco de contar a história dos outros e comece a contar as suas histórias, as suas experiências comigo. E muitas vezes ter experiência com Deus não é fácil. Muitas vezes ter experiência com o Senhor, sabe o que acontece? A gente tem que matar o nosso próprio eu para ter experiências com Deus. E ninguém está disposto. Porque nós acordamos de manhã para ir em busca disso todos os dias. Todos os dias. Quem trabalha de funcionário aqui, levanta a mão. Quem trabalha por conta, levanta a mão. Tem bastante empresário aqui nessa cidade. Mas todos os dias a gente tem que levantar e matar o quê? E já deixou outro amarrado para matar no outro dia, não é verdade? Mata um, já amarra o outro. Não é assim? Todos os dias, lutando atrás da sobrevivência. Todos os dias. E aí você percebe que você pode dizer para mim na tua história, a gente pode sentar e conversar, e você vai falar: pastor, eu trabalho 35 anos no mesmo ramo, e todos os dias eu acordo 8 horas, e eu faço essa rotina, eu volto para casa no final da tarde. Todos os dias isso se repete. E eu vou lá e eu busco e eu faço o meu trabalho como homem de casa, o meu trabalho como mulher de casa, para sustentar minha família. E a gente está atarefado. A gente está cheio de propósito, cheio de projeto. E o nosso objetivo é conquistar, é romper a barreira do som. O nosso objetivo é se superar. Nosso objetivo é conquistar casa bonita, carro top.
bênção. Tudo é bênção, você pode. E tem mais uma, você pode escolher a cor, pode escolher o ano, pode escolher o modelo, pode escolher a casa que você quer morar, você pode escolher o bairro, você pode escolher, Deus te dá a oportunidade, até porque a palavra diz que meu é o ouro e minha é a prata, Ele está dizendo, é Deus que está dizendo. O diabo não tem poder sobre o ouro e sobre a prata, porque Deus já tomou para ele, já é dele. Mas existem coisas, existem situações, existem necessidades maiores do que isso. E muitas vezes a gente não consegue na vida encontrar um equilíbrio entre o que a terra produz e o que o céu produz. O que a terra produz é temporário, mas é necessário. Mas o que o céu produz é muito necessário para a sua alma, só que é para a eternidade. E muitas vezes a gente faz essas inversões de valores e a gente não consegue encontrar um equilíbrio entre a terra e o céu. E a gente vive uma vida desequilibrada. Ou a gente está muito na igreja ou muito no trabalho. Ou muito no trabalho ou muito na igreja. E a gente não consegue viver uma vida equilibrada. Porque se você estiver muito na igreja e você não for integrado na igreja, você vai ficar devendo para as pessoas lá fora. Às vezes pode ser que isso aconteça. Porque estar na igreja 24 horas, você tem que ter um chamado para isso. Ser integrado na obra é um chamado específico. É uma necessidade que a obra tem, ter um pastor. Né? Eu vejo o pastor trabalhando bastante aqui, porque às vezes ele não tem condição de manter uma vida digna. Né, pastor? Por causa do faturamento da igreja, por causa das entradas da igreja. Eu sei porque eu sou pastor. Mas o pastor tem que ir à luta todos os dias e buscar, mesmo forçado, esse equilíbrio entre a terra e o céu. E é um desafio muito grande, tem que lutar lá fora e à noite tem que ter uma palavra de motivação para trazer para a igreja. Porque você vai lá, você trabalha e você vem e você quer. O que você veio buscar? Vem buscar a minha bênção. O que você veio buscar? Vem buscar a minha vitória. O que você veio buscar? Vem buscar a minha parte. Mas essa noite eu quero fazer uma pergunta diferente para você. O que você trouxe para oferecer a Deus nessa noite? O que você trouxe para oferecer para o Altíssimo nessa noite? Pastor, eu não tenho nada para oferecer. Abre a tua boca, oferece a tua adoração, porque é o seguinte, Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros. Não adianta só adoração, porque adoração eu posso adorar o Maomé, eu posso adorar Buda, eu posso adorar qualquer coisa, até um cavalo, um cachorro, uma vaca, como a cultura indiana faz. Então adorar não é o suficiente. Adorar, as pessoas escolhem adorar o que quiser. Deus não está em busca da adoração, Deus está em busca do adorador. Aí eu quero perguntar, existe adorador nessa noite, nesse lugar? Cadê você? Dê um sinal, o céu quer te ver. Cadê você, adorador? Cadê você, adorador? Oh, glória! Um aplauso para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus. O tema da campanha é tende bom ânimo. Ânimo no original significa coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Essa história lida aqui nessa noite para nós ministrar a palavra do Senhor, entrar no texto depois de um grande livramento do Senhor. Eu não vou ter mais a ponta do dedo. Eu estava olhando as minhas filmagens, pastor, que eu bati em cima da... Aqui nós vamos atender você, vai ficar vendo o dedo. Hoje eu tinha o dedo ali, dizer para minha mulher, ali eu tinha o dedo ainda, mas não vou ter mais o dedo. Só que eu tenho uma fé, uma esperança dentro de mim muito grande, de que tudo isso vai ficar para a história. Então não queira, para nós ser esse assunto e já entrar na palavra, não queira atalhos. Porque quem pega atalho não chega no final do caminho. Quem pega atalho não chega no final do caminho experiente. Atalho às vezes vai te levar para a valeta, irmão, porque atalho é caminho desconhecido. Quando você pega atalho, muitas vezes você vai pegar sozinho. Mas quando você decide andar na estrada que Deus construiu para você passar na tua vida, na tua trajetória, Ele sempre estará contigo, do teu lado, pegando pela tua mão, levando, caminhando contigo, e você chegando no final da tua história com grandes experiências para contar. Eu sempre digo para minha esposa que um dos maiores sonhos que eu tenho com ela é um dia chegar. Sábado agora é a nossa inauguração, mas também é o meu aniversário. E é aniversário da minha esposa, porque a gente faz no mesmo dia aniversário. Então eu faço 44 anos, sabe? Agora minha esposa faz 39 anos de idade. E eu disse para ela um dia, eu quero chegar na estrada da vida, sentar no paralelepípedo com ela, nem que seja descalço, tocar na mão dela e dizer, aí, vem cá, meu amor. Eu com 80, eu com 85, ela com 80. Deu certo.
a gente arrebentou nessa oportunidade chamada vida, que Deus nos concedeu o dom de viver. Deus, aleluia. Então não reclame pelas provações. Verdade, Jesus. Você está construindo uma história. Eita glória. Não reclame pelas dificuldades. Verdade, Jesus. Você está construindo uma história. Pastor, mas eu não vou ter ninguém nessa idade para sentar no paralelepípedo, que já me sinto só. Jesus estará nesse dia com você. Glória a Deus. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo nessa noite, nesse lugar. Eu já vou sentindo a sua glória descendo nesse lugar, nessa noite. Eu já sinto lágrimas descendo pelos rostos das pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Eu já vejo trabalhar do Espírito Santo dentro dessa igreja, desse lugar. Esse lugar vai ser tomado pela glória de Deus. O Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui. Não te preocupe com quem você vai se encontrar no fim da vida. Só se preocupe em construir história. História com Jesus. E nessa noite eu quero começar contando uma história. Uma história forte, extraordinária, que me trouxeram muito aprendizado quando eu parei para entender o significado dessa história. E a história de Jacó. Jacó e Esaú nasceram gêmeos, nasceram juntos. Esaú nasce primeiro, Jacó vem correndo e pega no calcanhar do irmão e nasce atrás. E eles têm uma história, filhos de quem? De Rebeca e de Isaac, netos de Abraão, geração com promessa, geração que teriam grandes promessas, porque Deus disse a Abraão: Abraão, a tua descendência será maior do que as estrelas dos céus e a areia da terra. Abraão, fica tranquilo, a tua descendência vai ser muito grande. Mas se a gente olhar a história, o início da história de Abraão, a gente vê Abraão preocupado, chegando a certa idade e não conseguindo ter alguém que fosse o seu sucessor. Abraão estava construindo a sua história, mas não tinha um sucessor. E de repente o anjo aparece para ele e diz: nossa, a madre da tua esposa vai abrir e te darei um filho, e ele será muito abençoado. Só que Abraão quis dar uma força para Deus, e aí a gente quebra a fuça, querendo dar uma força para Deus. Abraão disse: não, se Sara não pode engravidar, eu vou pegar aqui a minha concubina, minha escrava, minha amiga, a minha pertencente, ela é minha, eu sou dono dela, e vou ter um filho com Agar. E aí, para dar uma ajudinha para Deus, teve o quê? Qual que é o filho que nasceu? Ismael. Mas não era o filho da promessa. E o tempo se passou e a profecia, ela foi renovada de Isaac. Só que agora Sara está com 90 anos de idade e Abraão tem 100 anos de idade. Agora eu fico imaginando, só para você entender onde nós queremos chegar, eu fico imaginando a Sara acreditando com 90 anos que ia ficar grávida, e ela fica grávida, porque era uma promessa de Deus. Então eu já poderia aplicar que promessa de Deus não tem prazo de validade. Não importa a idade, você vai alcançar, porque existe uma promessa para você. Aleluia. Mas não é essa a ênfase da mensagem dessa noite. Então, se a gente olhar aqui, 90 anos de idade e 100 anos, imagina os dois de mão dada andando na rua agora, e todo mundo, que a sociedade vai falar: o que esses dois velhos assanhados? 90 anos grávida, o que essa mulher quer com isso? Imagina essa situação na geração que a gente vive hoje. Mas existia uma promessa de Deus. Deus não olha o que a sociedade pensa. Deus não olha o preconceito da sociedade. Quando Ele tem uma promessa, Ele cumpre. Pastor, eu estou com 70 anos, estou com 80, quase 80 batendo na trave, mas estou aqui dentro. E eu acredito na minha promessa. Se ainda não cumpriu, vai se cumprir. Vai se tornar realidade. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e Ele cumpre. E a gente vê Sara agora grávida de Isaac. Isaac nasce. Glória a Deus. Bonito, robusto. O tempo passa. Isaac precisa casar, agora tem 40 anos de idade. Papai está vivo ainda. Homem saudável esse Abraão. Papai está vivo ainda. Isaac precisa casar. Papai manda trazer de longe, lá da linhagem deles, a Rebeca. Se encontram, se apaixonam, se amam, se casam. E aí nascem os gêmeos, Esaú e Jacó. Promessa.
carregando na vida deles a promessa do vô, carregando a vida deles a promessa do pai. Nasceu os dois, gêmeozinho. Quando Esaú sai, Jacó pega na perninha para ir atrás, mas não dá. Saiu, tiraram, o tempo passou. Esaú muito caçador, Esaú muito trabalhador, Isaac mais tranquilo. Esaú preferido do pai, Esaú preferido do pai, Esaú preferido do pai, Jacó preferido da mamãe. E o que acontece? Papai estava mal, estava para morrer, já não enxergava mais. E ele queria a bênção de ser filho mais velho, mesmo tendo nascido depois. Comprou a primogenitude, enganou o pai, se passou pelo irmão. Tudo é descoberto. E ele corre. E ele vai embora e abandona a casa. Rebeca manda de sai. Vai embora, Jacó. Vai embora. O teu irmão quer te matar. E ele foge. Foge e vai viver longe dali. E foi embora. E o tempo se passou. Se passaram-se alguns anos. E lá estava um jovem com promessa. Lá estava mais um dos filhos de Abraão, neto de Abraão, da linhagem de Abraão, longe de casa. E de repente ele encontra o sogro. E esse sogro também tem bois, tem vacas, tem carneiro. E é bem de vida. Ele começa a ajudar o sogro. E os dois começam a prosperar. E ele viu que tinha prosperidade na vida de Jacó. E faz promessa para Jacó. Jacó se interessa por Raquel. E ele dá Lia no lugar de Raquel. Pega a esposa que não queria. E de repente o tempo passa. Eles trabalham e trabalham mais. E agora chega a Raquel. Pega a Raquel, casa com a Raquel. Pegou o que queria. Já tinha 11 filhos. O tempo passou. E agora pegou todas as coisas. E é hora de ir embora, de partir. E aí a gente entra no texto que eu li. E eles foram embora. Embora para onde, pastor? Marcaram um encontro. Jacó sai da casa do sogro com sua esposa, 2 esposas, com seus 11 filhos, suas trabalhadoras, suas escravas, e vão embora. E eles vão para distante. Vão embora por quê? Porque ele tinha marcado um encontro com o irmão Esaú no caminho. Jacó sai da casa do sogro para ir ao encontro do irmão Esaú, que há muito tempo não vinha no caminho. Eles marcaram o encontro de se encontrarem, de se abraçarem, porque fazia muito tempo já que não se viam. Só que é o seguinte: o homem faz seus planos, mas a última palavra vem de Deus. Então quando ele vai ao caminho, caminhando e andando e passando e indo, ele chega no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, por que Val, pastor? Porque Val é ribeiro, é água rasa, não é rio profundo. Deus tinha marcado um encontro com Jacó em lugares de águas rasas. Jacó saiu de casa para se encontrar com o irmão que não via há muitos anos, que nem sabia se o irmão queria matar, se queria beijar ou queria abraçar. Mas ele foi para encontrar com o irmão. Mas no meio do caminho, o encontro que era para ser com o irmão, o personagem mudou. Ele olha no Val de Jaboque, ele vê a família passar. Algo diz para ele: espera, deixa eles passarem. A família inteira passou e ele esperou. E naquele momento ele teve o maior encontro da sua história. E é isso que eu quero narrar para vocês nessa noite através dessa mensagem. 7 passos de exemplos de Jacó que eu posso aplicar para a vida de hoje. Quando Jacó chega no Val de Jaboque, ele teve um encontro com Deus, e o texto vai dizer que ele lutou com Deus nesse val, que ele lutou com Deus nesse ribeiro. Mas por que, pastor, Deus marcaria encontro com alguém no lugar raso? Por que Deus marcaria um encontro com alguém em lugar que não tinha profundidade, se Deus é tão profundo? Por que Deus marcaria, pastor, um encontro com alguém no lugar pequeno, se Deus é um Deus grande? Porque Deus, para ele, o lugar não interessa. Se é pequeno, se é grande, se é no meio da rua, se é em cima da ponte, se é em São Paulo, se é lá no interior de Minas Gerais. Porque não é o lugar que faz a diferença.
O que faz a diferença é a presença de Deus. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, se não tiver a presença de Deus, não vale nada. É verdade. Então o lugar não interessava, mas o lugar era onde Jacó poderia Verdade, Jesus. se encontrar. Aleluia. Mas por que Jacó teve encontro com Deus no lugar raso? Porque Jacó não estava pronto ainda para a profundidade. Jacó não estava pronto para lugares profundos ainda. Muitas vezes a gente quer algo de Deus, quer encontro com Deus, se ajoelha, eu quero te ver, eu quero sentir seu cheiro, eu quero sentir teu abraço, mas ainda você não tem intimidade suficiente com Deus para se encontrar na profundidade com Ele. Jacó não tinha intimidade com Deus, porque Jacó estava devendo, fugiu de casa, enganou o irmão e vivia uma vida de enganador. Jacó, a tradução do seu nome significa enganador, e ele estava mergulhado no engano. Só que da mesma forma que ele enganava, ele também foi enganado. Só que chega um momento que Deus se deixa, basta, chega. Eu tenho um propósito maior para ele, eu vou me encontrar com ele no lugar que ele jamais imaginava que eu iria encontrar com ele. Aí Deus te trouxe aqui nesse lugar, nessa noite. E você nem queria estar aqui, mas você chegou, você está aí sentado. Às vezes a arrogância toma conta do coração do ser humano. Não, eu estou aqui, mas já tenho minhas decisões, eu já tenho minhas preparações, eu me preparei, eu sou pós-graduado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou formado, e não é qualquer palavrinha, não é qualquer coisa que me toca. Aí a Bíblia vai dizer: pobre e miserável segue nu. Se não fosse a misericórdia infinita de Deus, o que seríamos de nós? É Deus, aleluia. Porque a gente se acha tão poderoso em alguns momentos, mas a gente não sabe nem o dia de amanhã se vamos estar vivos. A gente nem sabe se o coração vai bater amanhã de manhã cedo. Verdade. Aí vem Salomão e escreve, Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Salomão escreve que há tempo de nascer e há tempo de nascer. Eu sei, vou morrer quando? E aí a gente acha que a gente sabe alguma coisa. Você pode estudar, você pode ser poliglota, você pode falar qualquer língua nesse mundo, você pode viajar o mundo inteiro, você pode ter a maior riqueza da tua vida, mas você não sabe do teu dia de amanhã. É verdade, Jesus. É verdade. E por não saber do teu dia do amanhã, você é limitado, cheio de falha, igual a mim. Mas o grandão chegou aqui nesse lugar, nessa noite, para te dizer que há possibilidades, para te dizer que o encontro foi marcado com você aqui nesse lugar, um lugar de amor, numa fonte inesgotável. Se no val pequeno já aconteceu a presença e algo foi extraordinário, imagina num lugar chamado fonte de vida. Deus, aleluia. Oh glória! Louvado. O negócio é tão extraordinário que Jacó teve esse encontro com Deus no lugar raso, mas ele lutou com um ser que ele não sabia que era Deus. Jacó não sabia que era Deus, mas Deus sabia quem era Jacó. Jacó não conhecia Deus, mas Deus conhecia Jacó. Talvez você ache que conhece a Deus, ou você veio aqui e nunca teve uma intimidade com Deus, mas Deus já te conhece há muito tempo. A Bíblia vai dizer que nas entranhas da tua mãe ele já te visitava, e nas entranhas da tua mãe ele já tinha um propósito com você, um chamado, uma história. É por isso que a palavra nessa noite começou dizendo: construa a tua história com Deus. Construa a tua história, e quando você constrói uma história com Deus, você sempre vai ter algo para contar para alguém. É verdade, Jesus. Verdade. E aí eu vejo Jacó agora nesse val lutando, e eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo, que Deus nunca vai me levar para o profundo se ainda eu não passei pelo raso. Não tem como pular etapa com Deus e não existe atalho. Primeiro no raso, e depois a água vai subindo até a dimensão que eu consiga nadar. Pastor, não sei nadar. Comece a aprender a nadar no Espírito, porque tem coisas grandes, maravilhosas, extraordinárias que podem acontecer na sua vida e você não pode perdê-las. Primeira lição que eu aprendo com esse homem é que a intimidade com Deus no profundo só vai ter ela quem tiver disposto a ter experiências com Deus, disposto a buscá-lo. Segunda lição que eu aprendo com ele, que tem guerras que eu não tenho que colocar a minha esposa, que eu não tenho que colocar os meus filhos, que eu não tenho que colocar as pessoas que estão comigo para lutar.